Olá, amigos da TV Cidade, estamos com mais um CQV, Cidadania e Qualidade de Vida. E para falar de cidadania, para falar de qualidade de vida, nós temos que falar sobre a cidade, sobre o fundo, sobre a arrecadação, sobre os ex-prefeitos, próximos prefeitos. E hoje nós temos aqui o Bolivar Antônio Pascoal, nosso sempre prefeito, que de vez em quando é notícia na RBS, no Pioneiro, no Local. Alguém vai lá e puxa o processo onde ele ficou devendo 16 milhões. Ele já explicou várias vezes isso, mas cada vez que a imprensa fala, não dá o direito de resposta para ele, às vezes no tamanho do que ele mereceria. Então, como ele é da casa, a gente resolveu fazer mais um retrospecto. Bolivar Antônio Pascoal, é muita explicação para uma coisa que já está explicada, né? Olha, em primeiro lugar agradecer a ti, Glacir, aos queridos amigos da TV Cidade, a oportunidade de poder estarmos aqui e mais uma vez conversarmos com a comunidade através da TV Cidade e dizer, claro, da importância que se tem a partir do momento em que coloca teu nome à disposição para um pleito, para administrar o município, obviamente que as explicações ou melhor, o bom êxito da administração passa também pela boa aplicação dos recursos públicos, né? E o fundo de aposentadoria passou a ser notícia agora, né? Em função de um déficit suposto que está sendo anunciado e que ao mesmo tempo está tramitando na Câmara Municipal de Vereadores 2 projetos de lei, onde um se adapta à nova legislação federal e a outra, obviamente, que faz algumas acomodações, assim, alguns ajustes com relação ao fundo por aquilo que hoje apresenta um déficit nesse sentido. E algumas questões foram colocadas, que um dos problemas é este, né, do fundo de aposentadoria, na oportunidade em que eu administrei ele e que, graças ao bom Deus, tivemos sempre um bom êxito e uma boa aplicação e que, num determinado momento, não tivemos a oportunidade de equacionar, mas logo lá em 2006 a gente acabou equacionando esse problema. Pascoal, só para quem está nos ouvindo e nos assistindo, o déficit hoje do Fundo de Previdência dos funcionários é 387 milhões. Se o orçamento for 310 milhões, a prefeitura não poderia fazer mais nada nem pagar funcionário, nem parar a prefeitura durante um ano. Ainda faltaria 77 milhões para cobrir esse déficit. Então é um valor que, segundo o Plínio falou, só em 2026 ou 30 que começa a dar uma equilibrada, né? Então é um valor astronômico de déficit e que não vai ser fácil, que isso não é um problema de Farroupilha, é um problema de Caxias, que é muito pior que o nosso, de Bento Garibaldi, do Brasil inteiro, de uma reforma que fizeram que não é muito bem feita, né, Pascoal? Mas assim, fora todas essas notícias da imprensa, como é que surgiu esse principal assunto de que o Pascoal se beneficiou de 16 milhões ou que bababá? Esse eu acho que é o principal tema, né? Exatamente. Bom, em primeiro lugar, temos que esclarecer o seguinte, quem é o gestor dos fundos de aposentadoria é o prefeito municipal, em Farroupilha é o prefeito. Em outros municípios existe uma comissão, existe um presidente que é eleito para gerir o fundo de aposentadoria dos servidores. Lá em 1995, em 93, 94, foi criado o fundo de aposentadoria dos servidores públicos municipais. O presidente Fernando Henrique Cardoso ficou indignado com a grande maioria dos municípios, das prefeituras, não pagava a previdência e disse, é com vocês, o assunto é de vocês. A partir daquela oportunidade foi criado os fundos de aposentadoria e os fundos de aposentadoria têm uns limitadores. Em primeiro lugar, todo o dinheiro que é arrecadado, que é do servidor, uma parte que é descontada do salário e uma parte que coloca a prefeitura municipal, gera um fundo, e esse fundo tem que ser aplicado em bancos oficiais. E os bancos oficiais só podem utilizar isso através da compra de títulos públicos do governo federal. Essa é a modalidade, não tem outra modalidade, não pode aplicar aí, em investimentos aí, nos bancos, gerar dinheiro, não. Eles têm que pegar e comprar títulos do... Por que o governo fez isso? Para que não gerasse inflação esse dinheiro que
5.500 e lá se vai prefeituras, iriam colocar um fundo e criaria um valor astronômico e que poderia gerar aí nos bancos e uma briga entre os bancos para poder pegar esse dinheiro. Então ficou por os bancos oficiais. E uma das modalidades é a compra de títulos. Pois muito bem, nós lá, quando iniciamos a nossa administração, fomos comprar títulos direto do Banco Central, não através dos bancos. Né? O banco, nós botamos o dinheiro lá na Caixa Federal, a Caixa Federal pega esse dinheiro, vai lá e compra títulos do banco, ele tem um período para comprar títulos e lastrear esse dinheiro em títulos do coisa. E para isso é usado uma corretora. E para isso, e tem também corretoras que são designadas pelo Banco Central. A EuroDTVM era uma credenciada, até 2008 era uma empresa que estava avalizada pelo Banco Central de poder ela estar no mercado comprando e vendendo títulos do Banco Central, desses títulos aí. Isso, obviamente, que nós fomos procurar uma empresa dentro da lei normal. Lá em 2008 a empresa teve problemas e aí uma outra coisa, né, que não tem nada a ver. Mas nós tínhamos um aval do Banco Central que nós podíamos negociar com o banco. Uma das modalidades era que esse dinheiro que o banco ganha em cima, nós ganhássemos, o fundo ganhasse. Então nós fomos comprar títulos. E aí, claro que surgiu então uma possibilidade de compra de títulos que um valor era de um valor e disse que podia ser um valor um pouco menor para a compra e venda, né? Se tu vai comprar uma determinada produto em determinado local está R$1, no outro está R$1,10. Então tem esse problema. Então é operação de mercado. Então nós fizemos a compra de títulos né? E lastreamos eles. Tu deposita esse título aonde? Tu vai botar na gaveta da prefeitura? Não, nós depositamos no Banco do Brasil, que é um órgão oficial, que é onde há uma rentabilidade de 6 em 6 meses. Uma das coisas foi que quando foi feita esta auditoria dessa compra de títulos e a aplicação desse, eles não lembraram ou não colocaram que havia os rendimentos semestrais desse dinheiro, que era um valor significativo. Então botaram 16 milhões, mas e aquilo que entrou de dinheiro? E aquilo que houve de aplicação na compra e venda de produtos, dos títulos? Então isso foi feito muito claramente. Então hoje o que está sendo denunciado? Que eu comprei mal e vendi mal. Né? Mas um prejuízo de 16 milhões, né? Que de 16 milhões, que não é isso, né? Que não é nem isso, que mesmo na compra e venda eles esqueceram de colocar alguns valores que tenha disso. O valor seria menor efetivamente. Bem menor e tem. E daí, quando nós compramos e depois nós fomos vender, porque os servidores não viram mais dinheiro, viram papel. E não viram mais dinheiro. Disseram, nós queremos que volte o dinheiro aplicado nas modalidades do Banco do Brasil, da Banrisul, aonde aparece lá o extrato dos meses, quanto rendeu e tal. Um rendimento menor. Títulos é a rentabilidade, é o valor de face dele. É o valor que ele vale num determinado dia. Mas é garantido pelo Banco Central. Se por um acaso esses títulos não valerem mais nada, quebrou o Brasil. Né? Porque isso, hoje, os bancos todos estão lastreados nesses títulos do não. Então nós estamos está muito claro isso, muito tranquilo. E, claro, para vocês terem uma ideia, nós dentro deste período, que foi de 1 ano e 11 meses, a rentabilidade que deu foi de 25% de rentabilidade, num ano e 11 meses. Né? O que se nós pegarmos esse valor e trazermos para os 16 milhões, teria que dar uma rentabilidade de 64%. Qual é, na época, a rentabilidade que iria dar 64%? Não existia no mercado. O que houve ali, claro, é a empresa, a EuroDTVM, junto com o Banco Central, houve algumas negociações lá, que a gente não sabe o que é. Mas isso ficou muito claro de que não houve nenhuma participação nossa, não houve desvio de dinheiro, o fundo deixou de perder. Deixa eu deixar mais um esclarecimento aqui. Esse dinheiro que está no fundo, que é depositado para depois os servidores ir recebendo quando se aposentam, a lei diz que tem que render 6% ao ano, mais a inflação do ano. O prefeito tem que conseguir isso. Tem que conseguir esse percentual. Mesmo que o mercado não pague isso. Mesmo que o mercado não. Situações, é uma lei meio difícil, né? Mas nos dias de hoje, quem é poupança paga 6 ao ano. Isso.
E naquela época nós tivemos sempre bem acima, mesmo nesses anos que nós tivemos aí, tivemos uma rentabilidade bastante grande desses recursos, né? E que fez com que nós não tivéssemos prejuízo no fundo. Então, esse déficit que está sendo falado, que está sendo dito aí, de 380 milhões, 400 milhões, que tem o fundo, não tem nada a ver com isso, porque o fundo teve rentabilidade muito. Nós, tanto é verdade que até então, até agora, nós temos hoje o certificado de regularidade previdenciária. O que é isso no setor privado aí? É as negativas. O município tem a negativa de que está perfeitamente em dia com relação à aplicação da lei e das suas rentabilidades que tem que dar com relação ao fundo de aposentadoria. Uma dúvida assim, durante o processo apareceu a notícia que essa corretora tinha alguns laranjas, e daí o lucro foi desviado para 80 pessoas, ou coisa assim, né? Tu foi investigado, invadiram a tua casa, tudo. Em algum momento tem alguma prova que tu te beneficiou ou alguém de Farroupilha se beneficiou desses valores? Nós tivemos a oportunidade, claro, que não só tivemos os nossos telefones, o meu, da minha mulher, nós fomos monitorados por muito tempo, minha família como um todo, por mais de 3 anos, né? Isto está tudo lá no processo, onde absolutamente... Você imagina, Glacier, que se tivesse recebido algum valor, algum dinheiro, ele em algum momento iria falar alguma coisa, né? Vamos comprar uma casa na praia, vamos fazer isso, vamos comprar o carro, vamos trocar o carro, vamos comprar... Não apareceu absolutamente nada. Durante 3 anos. Isso. As minhas contas bancárias todas, as contas bancárias da minha mulher, dos meus filhos, de todas da minha família, foram todas elas lastreadas, foram todas elas procuradas e foram... Então não tem nem absolutamente nenhum. E mais a mais, né? A população de Farroupilha sabe, me conhece, sabe onde eu moro, o que eu tenho, o que eu não tenho, o que eu deixei de ter, né? Se eu coloquei valores aqui, se eu tenho investimento em outras áreas, em outras coisas. Então não tem absolutamente nada com relação a isso. Mesmo que não, essa investigação foi feita com a invasão da tua casa, tudo, né? Não apareceu no processo nenhum laranja de Farroupilha ou alguma coisa que ligasse a desvio de recursos, né? Não. O que existe é dentro dessa Euro DTVM, que só depois de 3 anos e pouco que foram mexer que foram descredenciaram a Euro DTVM junto ao Banco Central, e lá apareceu então algumas pessoas que tiveram recursos vinculados à Euro DTVM, mas nada vinculado a Farroupilha ou essa situação. Não teve absolutamente nenhuma ligação com isso, pelo processo que está aí hoje. Quantos anos já faz, né? 2007 agora, né? Sim. São mais de 14 anos praticamente que está andando isso aí, e a vida da gente foi toda ela mais do que pesquisada, mais do que avaliada, mais do que seguida, né? Devassada. Devassada, essa é a palavra, é verdade. Pascoal, durante o teu período de 96 meses que tu teve na prefeitura, são 8 anos, né? Quantos meses tu não pagou o fundo e quantos tu pagou? Olha, eu então fiquei 8 anos, são 96 meses, é isso, né? Isso. De 96 meses, deixei de pagar 16 meses entre a parte patronal, a parte do servidor, que a gente descontava, né? Tinha essas questões. Tu não recolheu ao fundo? Não recolhia ao fundo, né? Tu tinha que recolher uma parte, tu tinha que pagar e uma parte tu tinha que recolher do servidor e depositar. Causou um déficit nesse período de 16 meses? 16 meses, 80 eu paguei em dia e 16 meses não. Por que tu não pagou os 16 em dia? Todo mundo lembra que na administração lá de 2000, o último ano do Dr. Avelino Majoni, a administração teve dificuldades, a prefeitura estava numa situação paupérrima, não tinha dinheiro para pagar funcionário, não tinha dinheiro para mandar para o hospital, não tinha dinheiro para absolutamente nada. Nós estávamos numa situação muito deficiente. O Majoni que passou para o Paulinho. O Majoni recebeu do Paulinho da Zóquio, né, e o Majoni tentou consertar alguma coisa, né, foi levando por 4 anos, porque essa dificuldade ela apareceu lá nos últimos anos da administração do Paulo Dalzóquio, quando o Majoni assumiu, tentou colocar alguma coisa em dia e não conseguiu, e aí assumi eu lá em 2001, uma situação terrível. Tá, mas eu quero voltar ao seguinte, na época do Paulo e do Majoni não tinha esse controle que não podia gastar mais do que arrecada, né? Não. A lei da responsabilidade fiscal surgiu em 2000, né? Isso, quando tu assumiu, né? Isso. Tá, e aí é o seguinte, o Paulinho fez alguns investimentos,
que endividou a prefeitura, tipo o anel viário, essas coisas, né? Ele teve, no período dele, teve o plano cruzado, né? Certo. Então, uma vez, todo mundo lembra e todo mundo fala, né? Que deixava aplicado o dinheiro lá alguns dias, 80%. tu chegava a fazer a folha, se tu atrasasse a folha 3 dias, tu, com o dinheiro da folha, tu quase pagava mais 50% da folha. Então teve isso. E teve lá pelas tantas, isso zerou. Então não houve mais essa renda de aplicações financeiras. E então aí começou todo um déficit da prefeitura de coisas que andou, e claro, aí a explicação o Paulo deve dar, claro. Mas enfim começou ali a dificuldade do município. Né? Tu te lembra quantas vezes o Paulo não pagou, quantos meses? O Paulo não pagou, a quantidade mesmo não sei, mas na época quase 23 milhões. Da dívida toda que eu somei em determinado momento, representava 47% da dívida. Daquilo que o que o Paulo deixou de recolher, o que o Major deixou de recolher, o que eu deixei de recolher, o montante tudo dá um montante X. Desse montante todo, 47% ficou em atraso do Paulo D'Azocchio e 35% por parte do Major. E o restante, 17 meu, né? A soma aí arredondando os valores, né? Tá. Dá os 100% aí, né? Da dívida. Tá. Isso aí nós estamos falando quando tu assumiu e que tu deixou de pagar nos 16 primeiros meses, depois começou a pagar. Aí nós, em 2006, nós fizemos um parcelamento, né? E esse parcelamento, somado os meses que eu paguei, junto com o prefeito que eu fiz sucessor, o Ademir, os valores que nós pagava exatamente aquilo que eu deixei de pagar. Então, não quando o Ademir saiu... entre aspas, né? Só que somou-se tudo, né? Mas se somar só os valores que nós pagava aqueles 16 meses que eu deixei de pagar. Durante teu governo, fora os 16, tu não deixou de pagar mais nada para o fundo. Não. E o Ademir não deixou de pagar nenhum mês. Nenhum mês, e aí por diante não tem. Porque nós criamos uma lei municipal, eu criei na época do parcelamento, de que autorizava o fundo de aposentadoria em bloquear recursos do fundo do ICMS. Então obrigava praticamente a prefeito. Isso, se por um acaso deixasse de pagar, não deixava acumular 2 meses, no segundo já bloqueava o valor uma lei botando o prefeito né? Então não tem mais como deixar atrasado, né? E isso depois com a lei de responsabilidade fiscal, com esse hoje a atuação bem maior mais do Tribunal de Contas, então tudo isso passou a ser bastante mais rígido, então não se deixou de pagar isso, né? O governo Cláudio também não deixou, ele não deixou de recolher durante no caso dessa lei. E nem o parcelamento ele deixou de pagar também, né? Eu também não deixei. Depois de 2006 em diante, o Bareta também não, o Ademir também não, depois o Clayton também não, né? Agora o Feltrin também não, né? Não deixou de pagar. É uma lei já diferente. Isso. Então, o problema do fundo, então, hoje, que é 387 milhões de déficit, tu atribui a quê, então? Atualizar esses valores que não foram recolhidos lá no... Não, isso está parcelado e isso está entrando. Isso nos cálculos atuariais. Cálculo atuarial é um cálculo que é feito em cima da probabilidade. O que está ocorrendo? Em primeiro lugar, a expectativa de vida. Aumentou. Isso, o governo federal, através da reforma da Previdência, já colocava isso, né? Quando foi feita a legislação aqui do Fundo de Aposentadoria Municipal, nós não tínhamos uma expectativa de vida de 70, 72 anos, 70 anos, coisa assim. Hoje é 76. 76. Para toda pessoa que tiver aumentar o recurso para sustentar ele mais 6 anos da expectativa de vida, precisa ter mais dinheiro no fundo. Em primeiro lugar é isso. Então, um número bastante grande de funcionários, isso começa a acumular. Isso tem um fundo. Outra questão é a reforma da Previdência, que fez o prefeito municipal, onde teve uma série de avanços em termos salariais, que fez com que o servidor não depositou o dinheiro. O que é o fundo? O fundo é o dinheiro que é
que é descontado do meu salário, mais da prefeitura, é colocado no banco, e depois, quando eu te aposento, vai lá buscar ele de volta. Isso para os concursados. Para os concursados. O CC é INSS. O CC são INSS, não tem nada a ver. E, ao mesmo tempo, então, houve essa reforma. E teve pessoas que se aposentaram com o dobro do salário e não contribuíram com o fundo para isto. Tu diz a reforma do prefeito Clayton. O prefeito Clayton, exatamente. O que é nós da Previdência, você, quem se aposenta pela Previdência? Nós recebemos uma média dos últimos 8 anos, agora até mais, os últimos 10, 12 anos. É a média que tu depositou lá, é que tu vai receber o teu Enquanto que na reforma se aposentou pelo valor do último salário. Último salário. E isso é monstruosamente grande. Mas esse valor. Isso pela lei é possível? Foi criada a lei, foi passado na Câmara, tudo, né? E aí acabou. Hoje está sendo esse projeto de lei na Câmara, está tentando ajustar algumas coisas disso, né? E outra coisa é também hoje, claro, essa situação de que o fundo ele é gerido também por pessoas que depositam, né? A partir do momento em que tem menos servidores públicos e empresas terceirizadas, Ecofar, outras empresas, ProSaúde, então tem menos depositantes. Então isso, quando menos depositantes, então esse equilíbrio não tá andando. Isso que é o déficit, então, se dá a esses fatores, né, que tu comentou. E a gente fazendo uma conta aqui, por exemplo, quando começou o problema de 23 milhões lá do governo da Eusóquio, equivalia a 112 salários mínimos, né? E que se nós passar para o valor de hoje, 23 milhões na época equivale a 200 milhões hoje. Então, 200 milhões é praticamente a metade da dívida de 387. Num valor assim... teria que fazer umas contas melhor. Claro. Mas, enfim, que contribui um pouco para isso, sim. Mas o grande gargalo, eu volto a reiterar, é a falta de depositantes, né? Então, diminuiu os concursados. A reforma que foi feita no governo Clayton, isto esse é pesadíssimo também. E, claro, a expectativa de vida com relação a das pessoas é o que aumentou. E isso tudo tem que ir para um cálculo atuarial. E o cálculo atuarial está fazendo com que as pessoas tenham que colocar mais dinheiro no fundo. O que está acontecendo? Aumentando a alíquota, aumentando a participação da prefeitura para poder ter isso. Isso é o que o governo federal também está fazendo com a Previdência. Só que o governo federal não tem só o salário dos funcionários da iniciativa privada para depositar lá. Ele tem INSS sobre a obra, sobre a casa, sobre a empresa, sobre o faturamento, sobre isso, sobre aquilo. Tem um monte de coisas que vai para o federal, se não roubasse tanto, não quebrava, né? E aqui no caso do governo anterior, né? E aqui atual parece que não tem menos corrupção, né? Ou não tem, né? Mas com relação assim, a um exemplo, né? A gente sabe de funcionários da prefeitura que se aposentaram com em torno de 50 anos, ganhando 23 mil reais e se aposentaram com o último salário, né? Sim. Enquanto que na Previdência o teto é 5, 6 mil, né? Certo. Então essa disparidade, essa administração está tentando resolver através da nova lei, é isso? Para os novos que entrarem. Quem tem direito adquirido... Que o Sartori fez com o governo do Estado, né? Aquele lá. Que também isso... Empresas de porte aqui do município também tem umas aposentadorias complementares, né? Que seria a previdência privada. Que seria a previdência privada. Exatamente. Mas isso claro, eu acho que dentro daquilo que está hoje vislumbrando a nível de Brasil, só podia ser encaminhado um projeto de lei dessa natureza. Eu acho que foi feliz o prefeito em fazer essa análise nesses primeiros meses e já de antemão, antes de fazer qualquer concurso, antes de chamar qualquer concursado que ainda estão prestes a ser chamados, eles possam já entrar com essa nova legislação com relação a isso. Só que vai ter outro problema. Ele também vai contribuir pelo teto que é menos. Então o fundo, tudo vai para o cálculo atuarial, entendeu? Se tem alguém me depositando lá para mim, para eu poder sacar, todo aposentado tem que entender de que se foi zerado o caixa no Brasil, aqui tiver em déficit, alguém tem que estar depositando para eu poder sacar. Senão morre. Senão não morre. Então essa é a situação que tem. Você me passava os dados ali que tu tem, essa anotação, que 31 de 12, quando o Clayton assumiu praticamente,
tinha 110 milhões o fundo, né? E no primeiro ano dele tinha 110.774, quer dizer, num ano aumentou 774 milhões em função, 774 mil apenas, num ano, né? Isso é menos do que os funcionários contribuíram, praticamente, porque tem os contribuintes, tem os pagamentos que é feito, que sai do fundo, né? Quer dizer, o que houve nesse ano aqui? Dá para explicar por cima, assim, um pouco ou não? Falar de números é complicado difícil, aqui, né? né? É difícil falar. Mas em 2013... Mas esse saldo é real, né? 2013, sim, tem os documentos aqui. Em 2013, houve um déficit de 16 milhões, por incrível que pareça, os números que aparecem para mim também, né? E 16 milhões onde houve a renda. O fundo tem que, durante o ano, ele tem que render 6%, é a legislação, tem que render 0,5% ao mês. Né? Que nem a poupança dá isso hoje? Né? E mais o IGP, é um índice que está aí, né, que o governo federal estabeleceu. Tem que render isso. A soma disso, em cima dos 110 milhões, mais do que o servidor coloca, mais daquilo que o governo federal repassa também dos aposentados que têm dupla aposentadoria, né? Isso tudo teria que ter rendido esses 16 milhões. E rendeu só 700 e poucos mil. Então isso foi também uma coisa que também está aí nesse cálculo todo do déficit que está ocorrendo. Vou dizer aqui que o prefeito Clayton tirou dinheiro. Não, pelo contrário, não tem nada a ver. Não houve déficit dele. É como no meu caso, também não houve desvio de dinheiro absolutamente nenhum. Se houve lá na DTVM, se houve lá na Euro, se teve lá com o Banco Central, nós não tivemos. Só para ter uma ideia, nós aplicamos naquela modalidade de dinheiro, né, compra de títulos, em torno de 15 milhões, tivemos uma rentabilidade de quase 4 milhões, então foi a 19 milhões. Né? Nós fizemos uma simulação. Né? A denúncia do Ministério Público é que rendeu menos que o mercado, é isso? Não, a denúncia é que eu comprei mal e vendi mal. Tá. Os títulos, né? Eu comprei laranja a um preço muito alto, né? E vendi depois elas a um preço muito baixo. Sim, isso é coisa de mercado, né? É mercado, isso. Mas só para te ter uma ideia, o que aconteceu naquele ano? Nós aplicamos, então, nós tivemos nesse 1 ano e 11 meses, 19 milhões e 407 mil, né? Se nós tivermos deixado o dinheiro no Banco do Brasil, porque deixamos um pouco de dinheiro no Banco do Brasil. Sim, não botou tudo lá. Nós dizemos, Banco do Brasil, agora eu quero que tu pegue esse dinheiro e tu faça uma simulação. Se eu tivesse deixado aqui, quanto eu teria hoje? 19.398. Praticamente o mesmo valor. Não teve prejuízo. Aí nós vamos fazer esse mesmo dinheiro que tivesse deixado na poupança, né? Não pode, mas enfim, só para comparar, daria 18 milhões e menos ainda. Se nós tivéssemos aplicado no CDI 95%, CDI, tu sabe, né? 95% é a média que você tem. Nós teríamos tido uma rentabilidade de 19 milhões 391. Então não teve prejuízo absolutamente nenhum no fundo. O fundo, esse déficit, essa questão toda e esse processo que está contra mim, não tem absolutamente nada a ver com em termos de rentabilidade. Agora, tem outros problemas que se averigue lá em cima, que se faça o que tem que fazer lá com a Euro, com o Banco Central. O meu objetivo qual é que era? Era para ter uma rentabilidade maior. Nós tínhamos que deixar esses títulos até 2045. Nós sacava um pouquinho, conforme precisava, nós ia ter uma rentabilidade de 64%. Mas os servidores, na época, tem uma ata onde eles me pedem encarecidamente para que a gente volte na modalidade, porque que esta modalidade eles tinham melhor condições de controlar na época as pessoas que faziam parte do fundo. Transparência. Gostavam que fosse assim. Nós já pensávamos um pouquinho mais adiante, mas infelizmente não foi. Mas então o que nós resolvemos? Voltar ao que era antes. O que era voltar antes? Vender os títulos novamente para o Banco Central. Se a Euro não tivesse quebrado, não tivesse aparecido, esse problema não teria aparecido? Não, aí provavelmente teria uma explicação. A Euro ia dizer que é uma lucratividade que eles tiveram, que é deles, né? Sim. Que é deles, que não é 16 milhões, não é nem 5 milhões, tem aquela rentabilidade semestral que eles não computaram nos cálculos. É uma taxa de corretagem que eles pagam para a sobrevivência da empresa. Da empresa que era isso aí, né? Que teve uma rentabilidade um pouco maior, mas aí eu acho que
Essas empresas, elas sabem, tem horas que o Banco Central bota os títulos mais baixos porque ele precisa de dinheiro. Claro. Então ele pega e coloca as laranjas a um preço mais baixo. Claro. Aí os bancos, todo mundo vai comprar, porque ele vai precisar desse dinheiro, né? Para depois ele poder usar esse dinheiro melhor. Porque como é que o Banrisul ganha dinheiro aplicando lá? Se eles pegam o dinheiro nosso do fundo, e ele é obrigado a comprar título. Aonde é que ele ganha dinheiro? É na compra dos títulos lá. Ela compra, aí se ele comprar bem, esse dinheiro podia ter sido ganho pelo Banrisul, pelo Banco do Brasil, pela Caixa Econômica Federal. Na realidade, o dinheiro não estava com a Euro, com a DTV, né? O dinheiro, Banco Central. Banco Central. Se tu não tivesse sacado ali a pedido, a rentabilidade seria outra, né? Sim, seria outra. Essa é a rentabilidade que eu estou dizendo aqui, que o Banco do Brasil teria me dito que daria quase o mesmo valor, né? Mesmo valor. O que eu procurei na época? Vender num determinado dia em que eu não mudo, ou que o fundo não tivesse absolutamente nenhum prejuízo. Claro. Que não tivesse prejuízo nenhum. Que ele tivesse a rentabilidade que a Caixa Econômica podia ter dado um pouquinho mais, podia ter dado um pouco menos, depende, conforme eles negociar, né? Mas uma coisa que a gente não comentou, tinha a possibilidade do prefeito ser o gestor dos recursos e tinha o conselho. Naquele momento, você achou melhor o prefeito. Por quê? Porque a responsabilidade, não? Não, sempre é o conselho, sempre é o prefeito, sempre é o prefeito. Sempre é o prefeito. O conselho é conselheiro. Conselheiro. É um conselheiro, conselha, né? Mas em qualquer município do Brasil é o prefeito que gera isso. Não. Tem municípios grandes que existe uma diretoria para isso. Caxias tem uma diretoria, Porto Alegre tem uma diretoria. Municípios grandes, normalmente sim. Prefeituras menores não criam isso aí para não ter despesas maiores, porque senão tem que contratar um contador. Então, o que o município faz? Faz tudo internamente através da contabilidade, da tua aplicação da prefeitura municipal. Então não havendo essa... Os dados extraoficiais de Caxias do Sul, o saldo de caixa deles é 500 mil, o nosso é 260 hoje, né? E eles têm um déficit no fundo de 3 bilhões, e a arrecadação dele é 1,5 bilhão mais ou menos, né? Então seria duas arrecadações. E aqui nós temos uma arrecadação. Nós estamos melhor que Caxias do dobro, né? E também, Glacier, essas projeções dos cálculos atuariais, elas são um pouco... Como é que... Não é fantasiosas assim. Tem que ser técnico, mas eles pegam, sabe, os números, eles jogam eles, né, um pouquinho mais para cima, né, disso aí, né? No campo da bola de cristal. É isso. Eu não vejo assim com um grande problema. Desde o meu tempo eu me preocupava muito com isso. Tanto é que eu fui tentar fazer essa modalidade, mas que não deu muito certo. Né? Agora, tentar... que não deu muito certo o quê? Essa compra e venda desse título, esta modalidade de aplicação financeira. Isso. Porque hoje tu só pode fazer uma modalidade de aplicação em 80% tem que ser em bancos oficiais. Que é o mínimo. Bancos oficiais. Os bancos oficiais vão fazer o quê? Vão aplicar dentro da rentabilidade que os títulos estão dando ali, um pouco em cima disso e não mais do que isso, né? Se dá o negativo, deu negativo. Esse ano que nós estamos falando do Dr. Clayton aqui como prefeito, ele teve uma aplicação negativa, não teve... Então teve prejuízo. Mas teve meses que tu botou lá 1.000 e quando tu foi lá sacar tinha 900. Então, que não foi o caso da tua aplicação. Não foi o caso da minha aplicação, absolutamente não. Por incrível que pareça, 33 minutos, 33 é um número bonito. O que tu quer concluir dessa conversa de hoje? Eu só quero dizer para a comunidade de Farroupilha de que eu nunca me eximi de dar explicações. Estou aqui na TV Cidade contigo. Mais uma vez, explicando essa situação, colocando isso de forma muito clara. É difícil colocar números, porque você que está nos assistindo, você que está nos ouvindo, conseguir comparar números. Mas eu quero deixar muito claro, vocês que me conhecem sabem muito bem da minha vida, de que a gente fez o melhor, a gente sempre teve a vontade de acertar com relação a isso e nunca tivemos a intenção de desviar qualquer coisa em relação de recursos. Tanto é que a minha vida está aí e não tenho absolutamente nenhuma nessa... Então eu fico tranquilo, a minha família, meus filhos, a gente já teve muita conversa com relação a isso, a gente fez muitos cálculos, a gente fez toda a vida, a gente passou por dificuldades, sempre com o intuito de acertar. Então podem ficar tranquilos
que temos sim essa dificuldade com relação ao fundo, mas nada passa por essa questão que a gente está discutindo com relação. É uma questão que é bastante importante. Nós tivemos 2 processos, né? Um processo está andando ainda ali e tal, mas eu tive um criminal. E esse criminal eu fui inocentado pela Justiça Federal, em Porto Alegre, não teve absolutamente... Está arquivado. Está arquivado. Eu fui inocentado pelos 3 desembargadores lá que votaram. Eu não tive absolutamente nenhuma condenação com relação a isso. Então eu já tenho essa questão muito clara também para deixar. Então eu só tenho essa questão mais agora aqui da Justiça, que já faz mais de 14 anos que está tramitando aí. Está onde agora? Está ainda aqui, está ainda para ouvir as testemunhas. Aqui em Farroupilha ainda aqui, sim. 14 anos. 14 anos e é que não tem um fundamento, né? Tentaram buscar em casa se tem alguma coisa. Está difícil achar algumas coisas que possam me incriminar, porque não tem prejuízo não deu. Não, mas esse processo ele caduca em quanto tempo? Eu não caduco, acho nunca, né? Nunca, mas não. Políticos lá que roubaram declaradamente são inocentados, tipo Renan e outros tantos aí, né? Mas coisas... Os da aldeia são sempre condenados. É verdade. Mas tudo bem. Aí, Pascal. Até a próxima. Até a próxima.